Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, estou aqui para trazer uma palavra, uma palavra do Senhor, uma palavra vinda do seu trono, extraída das Escrituras Sagradas. É uma palavra de ânimo, sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, porque a palavra do Senhor é para isso. A palavra de Deus, ela foi criada com uma forma de nos instruir, a viver, a lidar uns com os outros, a enxergar as coisas de maneira espiritual, a ver a tentar entender de outra forma aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, Por isso é tão importante estar estudando a palavra, por isso é tão importante estar lendo a palavra do Senhor. O texto que eu quero trazer com os irmãos hoje, nessa noite, é um texto que se encontra no livro de Romanos, no seu capítulo 3, a partir do versículo 21, a partir do versículo 21, no capítulo 3 de Romanos, que diz assim: Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu vou ler só esses 4 versículos, porque, para mim, sobre a forma que eu enxerguei esse texto, a forma como o Senhor me mostrou, ela é muito importante, ela é muito clara, Ela fala sobre a forma como Deus nos aceitou, Ela fala sobre a forma, o motivo, a causa pelo qual Deus nos recebe, que é por meio de Jesus Cristo, porque o Senhor criou a todos nós, gerou o ser humano, mas a história diz que ele já tentou eliminar e começar de novo, e de uma vez por todas ele tentou eliminar, só que aí ele voltou atrás na sua decisão, Então, a gente sabe que através de Jesus Cristo nós fomos sarados. Através de Jesus Cristo nós fomos comprados, Nós fomos resgatados. Jesus Cristo é o nosso advogado diante de Deus, Então, Jesus Cristo é como se fosse o nosso símbolo, Jesus Cristo, ele é o presente maior. Jesus Cristo é aquilo que nos foi dado, sem sermos merecedores, A sua morte na cruz foi a causa de hoje nós sermos mais próximos de Deus, A maneira como nós já chegamos a Deus hoje tem uma diferença porque Jesus Cristo deixou algo diferente na cruz. Quando Jesus Cristo foi jogado na terra, lançado, ou veio ao mundo, melhor usar essa expressão, veio ao mundo, não foi jogado nem lançado. Jesus Cristo veio ao mundo com um único propósito, O propósito era atrair todos a Ele. O propósito era atrair toda a alma vivente, todo ser humano a Ele, Porque através dele é que nós conseguimos a nossa salvação, Ele diz que Ele é a porta, Jesus diz que Ele é o caminho, E que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, entenderam? Então, esse texto ele traz essa informação de que Deus somente nos aceita agora por causa de Jesus Cristo, Porque Jesus Cristo pagou o preço por nós, Jesus Cristo não nos negou, mesmo nós sendo pecadores, nós somos justificados em Cristo pela nossa fé nele,
E é isso que o Senhor está dizendo para mim nessa palavra, né? Que Ele nos vê de forma diferente a partir do momento em que Ele enviou o Seu Filho para a terra e a partir da morte dele na cruz, né? A partir desse momento da morte do Seu Filho na cruz, Deus olha para a gente de uma forma diferente, né? E nos aceita, nos recebe, perdoa os nossos pecados através da nossa fé em Cristo Jesus, né? O versículo 22, ele diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a nossa fé em Jesus Cristo que nos traz a justiça de Deus sobre nossas vidas, né? Porque não há diferença entre homem e homem para Deus. A diferença se faz no momento em que nós, como cristãos, confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? Porque os outros homens que não confessarem não terão a justiça de Deus, não terão a justiça sobre as suas vidas, né? Não terão a graça redentora de Jesus Cristo sobre as suas vidas, né? Não terão a graça do Senhor Jesus sobre as suas vidas. Isso é o que é importante para cada um de nós. A graça de Jesus sobre nossas vidas é aquilo que nos mantém de pé, é aquilo que nos mantém firmes, né? A palavra diz que é a causa de não sermos consumidos, né? A graça de Jesus Cristo, a misericórdia do Senhor, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso, esse texto diz que não há diferença entre homens e homens, né? Porque Deus olha para todos nós e o que Ele vê é a imagem dele. O que Ele vê é a imagem de Jesus preso na cruz, né? Ainda que nós sejamos pecadores, ainda que nós sejamos falhos, a imagem que Deus vê em nós é a imagem dele. Ainda que sejamos destrutivos, o Senhor vê a imagem dele em nós e vê o amor de Jesus Cristo se compadecendo sobre cada um de nós, né? É isso que eu queria deixar para os irmãos nessa noite, algo importante. Há uma versão mais atualizada que diz o seguinte sobre esse versículo 22. Ela diz o seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe diferença entre as pessoas. É verdade. Para Deus não existe diferença entre pessoas, né? Mas Ele certamente faz diferença entre aquele que o serve e o que o adora, e aquele que serve a outros deuses e usa de práticas ilícitas, né? Usa de práticas maliciosas, né? Usa práticas maldosas uns contra os outros. Há diferença naquele que proclama Jesus como Senhor Salvador da sua vida. Há diferença naquele que serve a Deus, que serve a Cristo no ministério, que serve aos seus irmãos, né? Com amor, com a caridade, que é o primeiro mandamento, né? Amar ao Senhor, seu Deus, e ao seu próximo como a ti mesmo, né? Esse é o mandamento maior, né? Então há uma diferença. Não há diferença quando o Senhor olha para todos nós, porque Ele vê pessoas comuns, mas que merecem e precisam ser salvos, né? A justiça de Deus, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Esses foram aqueles que dão testemunhos a respeito de Jesus, das coisas que eles viriam a fazer e das leis que foram criadas, porque as leis, na verdade, só nos mostra o quanto nós somos pecadores, né? As leis que são criadas para evitar, né, que as coisas aconteçam, as coisas erradas aconteçam, ela acaba nos mostrando o nosso lado pecador, né? Ela acaba nominando os nossos pecados, né? Porque aquilo que a gente faz e a nossa consciência, né, nos acusa,
aquilo que fazemos e o nosso coração nos acusa, o pecado se manifestou na nossa ação e a lei mostra aquilo que está errado, né? Porque ela diz não faça, e se nós fazemos, nós descumprimos a lei, por isso pecamos, né? Se a lei de Deus diz não matarás e nós matamos, nós descumprimos a lei humana, né? E nós descumprimos a lei de Deus, né? Que foi determinado para todos nós. Algo que nos demonstra claramente o que é o pecado, né? A lei, ela nos prende. A lei, ela nos prende em uma forma de expressão para que nós possamos saber aquilo que nós estamos fazendo, né? Porque se não existisse lei, não haveria pecado. Se não existisse lei, não haveria crime, né? Falando dos tempos agora, né? Dos tempos modernos, se não existisse lei alguma, viveríamos ao léu, né? Como dizem por aí, sem eira nem beira, sem prestar conta de nada do que fazemos. Matar seria coisas cotidianas, roubar seria coisa normal. Agora, o nosso caráter, o nosso interior, o nosso íntimo, né, observa aquilo que diz a palavra. Nós que somos servos do Senhor, observamos aquilo que diz a palavra. E se a palavra diz que não é para fazer e nós fazemos, nós pecamos contra a palavra do Senhor, pecamos contra o Senhor que nos deixou essa palavra. Amém? É muito importante que nós permaneçamos firmes diante de Deus, que nós permaneçamos firmes lendo a palavra do Senhor, né, para que o nosso coração possa estar firmado em Jesus Cristo, firmado em Deus, que é a nossa rocha. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe mais uma vez e em breve estaremos juntos louvando e adorando o nome do nosso Deus na casa dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.